Vou fazer a leitura de um texto aqui, e aí a gente vai orar. Agradeço a presença do pastor Aender desde já, e também dos demais irmãos da formação ministerial. E para seguir o nosso protocolo aqui, só lembrar das recomendações, a gente vai ler um texto, vai orar para apresentar mais uma vez o pastor Aender, e aí ele já vai estar com a palavra e as perguntas a gente vai tentar deixar mais para o final. Aí, enquanto ele estiver falando, nosso objetivo é só se ele perguntar, mas caso ao contrário, não interromper a fala do mestre. Amém? Tudo bem? Eu gostaria de ler o texto que até o livro lá do Tim Keller traz para a gente, né? 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 ao 6. Eu vou ler esse texto, em seguida eu vou orar, e aí assim já vamos ouvir o pastor ainda. 1 Coríntios 4, verso 1 ao 6 diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem um ministro de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Verso 6. Meus irmãos, apliquem essas coisas figuradamente a si mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, neste tempo que nós teremos de instrução aqui. Obrigado pela vida do pastor Aender, pelos meus irmãos aqui da igreja local, da formação, os outros que também estão acompanhando. Que em tudo, a Deus, possamos crescer, amadurecer em torno da tua palavra e nos parecermos mais com Cristo para a glória do Senhor e para o bem do teu reino, para que assim o evangelho avance nas nossas famílias, nas nossas vidas e na nossa igreja local. É o que nós oramos e pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus bendito. Amém. E amém. Pastor Aender, muito obrigado mais uma vez pela disposição em nos servir. É uma alegria sempre ouvi-lo e a palavra está com o irmão. E seja uma vez mais muito bem-vindo, mesmo à distância, e em tudo Deus seja louvado. Amém? Amém, meu irmão. Obrigado. Para mim é um prazer sempre. Você sabe que quando você chama, eu tenho que atender imediatamente, né? Amém, Deus seja louvado. Prazer, meu irmão. Prazer, irmãos. Boa noite aí a todos. Vamos passar esse tempo aqui juntos e esse tema é bem amplo, né? Então, assim, eu queria fazer aqui um itinerário com vocês da seguinte maneira, né? Definir um pouco essa questão do pecado, né? E eu quero deixar claro para todo mundo aqui que a intenção é a gente fazer as aplicações, né? Segundo o próprio tema que está proposto aí, né? Como que esse pecado ele atrapalha a vida da igreja, como é que ele interfere na vida da igreja. E isso tem a ver com uma postura de todos nós, né, frente ao conhecimento desse pecado. Então, eu queria começar assim, talvez de um modo diferente, não definindo exatamente o pecado, mas falar do pecado de modo geral. Vocês sabem, né? A tradição cristã ela considera o pecado do orgulho como o maior de todos os pecados, né? Tem vários textos escritos sobre isso. E aí, queridos, uma questão que eu já quero trazer para a gente refletir é a seguinte: alguns autores já usam esse nome, né? Existe hoje uma tentativa de docilizar as pessoas em relação ao pecado.
que isso significa? É como se fosse uma gourmetização do pecado, né? Tem alguns autores que usam esse termo, inclusive, né? De você torna o pecado algo tão próximo das nossas realidades que você acaba lidando com ele de forma irreverente, de forma displicente. E a gente sabe que a Bíblia ela tem um interesse particular em revelar para a gente a vontade de Deus, né? E a própria definição de pecado tem vários sentidos, né? Lá no texto hebraico tem aí uns 5 sentidos. O mais usado em toda a Bíblia é aquele que a gente conheceu, né, da teologia lá, que é errar o alvo. O que significa isso, né? A gente precisa ter fazer um exercício aqui de imaginação, porque a mentalidade hebraica ela é assim, né? Eles precisam de uma referência concreta para você entender o significado daquela palavra. Então, é como se o alvo, né? Essa ideia de errar o alvo é como se você tivesse distante, né, de uma prática, distante, né? É assim, né? O pessoal que, que pratica esporte ou que tem algum tipo de práticas de tiro, por exemplo, né? Você vai aperfeiçoando à medida que você repete, né? Que você vai criando aquele hábito. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser absorvida, entendida e praticada, né? Quanto mais você se distancia daquele propósito original, que é entender a palavra de Deus, mais você vai... A ideia de pecado é essa, você se distancia, né, da prática contínua de acertar aquela condição. Então, o que isso tem a ver com a gente, né? Talvez a coisa mais difícil para nós, cristãos, é primeiro entender como que o pecado ele causa uma angústia quando você erra o alvo, né? Quem fala muito sobre isso, gente, é o Kierkegaard. Eu vou me valer aqui, nesse primeiro momento, dos escritos dele. Eu não sei quem já estudou o Kierkegaard um pouquinho, isso, vocês vão entender que daqui a pouco eu vou fazer uma conexão com o livro do Keller, né? Mas para a gente entender o pecado, talvez seja bom a gente pensar exatamente nessas definições, inclusive uma que ele traz aí na primeira página do livro, né, o Ego Transformado, que, deixa eu ler para vocês, antes de explicar isso, que aí vai ficar mais claro. Olha o que o Keller diz aqui. Ó. Ele fala assim, é perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Eu acho que aqui a gente precisa entender aquela estrutura que o Kierkegaard propõe, né, quase uma estrutura antropológica, né, uma descrição antropológica, que ele faz uma divisão lá do homem estético, ético e o religioso. E alguns estudiosos dividem esse religioso em 2 estágios, né? Então, para muitos, o Kierkegaard tem 3 estágios, mas para alguns ele tem 2. Né? O que seria o estético, gente? O estético é a pessoa que tenta fugir da angústia através de sensações boas. Vocês vão entender por que eu estou começando por aqui, porque o mundo está cheio disso, né? A pessoa, quando ela está nesse estágio estético, ela tenta uma solução para se livrar da angústia e do desespero. O que vai tratar isso em vários livros dele? Né? Cada livro ele trata de um aspecto desse aqui, né? E eu quero dar uma ênfase maior num livro dele, que é o Temor e Tremor, que ele vai falar do homem religioso, mas ele vai usando os personagens para explicar como que o homem está tentando fugir da angústia, né, desse vazio que existe dentro dele, né, e do desespero nessa tentativa estética. Né? Então, a gente precisa entender isso, que é muito comum no mundo moderno. Né? As pessoas tentam fugir do vazio de uma forma se iludindo aí, né, com potenciais possibilidades de enriquecimento, né, busca de prazer a todo custo. A gente precisa falar disso,
Então a gente não entende o que o orgulho significa, né? Porque ele é muito sutil em muitos casos. O segundo nível é o nível ético, e talvez tenha mais a ver com o que o Keller está falando aqui no livro dele, né? O que é isso? Da mesma maneira, o homem está tentando fugir da angústia através dessa tentativa, né, moral. O desempenho moral dele é capaz de suprir essa angústia, esse vazio que ele tem dentro dele. Então, por isso que ele chama de estágio ético, né? Porque o Keller está dizendo isso aqui, você pode fazer ações perfeitamente morais, e mesmo assim, o que está movendo você a fazer isso são intenções erradas. A gente pode encontrar moralidade em religiões orientais, por exemplo, né, no budismo. Você pode encontrar alto desempenho moral, né, porque as pessoas se justificam por causa do desempenho moral em religiões que não são o cristianismo. Então, o que o Keller e o Kierkegaard está dizendo para nós é que essa moralidade, né, nesse estágio aqui, também não te livra desse sofrimento e dessa angústia. Na verdade, ele vai fazer o contrário, né? Porque na medida que você precisa ter alto desempenho moral, isso vai causar em você uma sobrecarga, que é exatamente o que o Keller coloca aqui no livro, né? Essa tentativa que o homem tem de fugir do vazio através, né, de ações moralmente corretas faz com que ele atraia todo o peso, né, que essas ações deveriam, que ele espera que cause, né, ou em Deus, a gente podia chamar isso teologicamente de salvação pelas obras, né? Mas eu quero que você entenda que essa é uma atitude para fugir do vazio, né? Bem como o Keller coloca aqui. Você pode fazer ações morais, né, muito bem feitas, e isso, na verdade, não tem a motivação correta. Você faz isso por orgulho. Não faz isso da forma que a Bíblia nos instrui. E no último estágio lá, gente, que eles chamam de religioso, né? Tem aí uma controvérsia teológica, né? Se existe lá o salto de fé ou não. Mas se você ler o livro lá que eu indiquei aqui, O Temor e Tremor, você vai ver que esse salto de fé não significa um declínio da racionalidade. O Kierkegaard usa lá o Abraão, né, como exemplo, e o único momento que ele fala do salto de fé é no momento em que Abraão ergue a mão para matar o filho. Então, todo aquele caminho que ele está trilhando até o Monte Moriá, ele está angustiado, ele está ouvindo. Na verdade, é assim que o Kierkegaard faz, né? Ele vai mostrando o caminho de sofrimento dos dois. O filho perguntando para o pai, cadê o bicho, né, para matar? Nunca viu sacrifício sem bicho. E o Abraão ali, não, Deus proverá, né? Aquela história que a gente conhece. Qual é o ponto aqui, gente? Existe um momento, e aqui a gente começa já a falar, né, entrar na questão do orgulho, da vaidade, da soberba, né, que são todos sinônimos. Se em algum momento da sua experiência religiosa você não resignar, né, uma pessoa resignada não é uma pessoa que está lutando contra o vazio existencial. Resignar é aquele momento em que a sua angústia ela é suprida por uma ação que só Deus pode fazer. É aquela hora que Abraão levanta a mão para matar o menino, né? Ele ergueu o cutelo para sacrificar o filho, e aí aparece um anjo mostrando para ele que tinha um animal preso ali entre os galhos, né? Veja que Abraão estava o tempo inteiro consciente do sofrimento que aquilo ia causar nele. Então, isso aqui nos ensina, né? E eu vou desenvolver isso aqui ao longo da explicação, que existe algo em nós, sempre, né? Quando a gente vai tratar do orgulho, a gente precisa ter essa compreensão de que a nossa ligação com as coisas do mundo, elas estão cadenciadas de acordo com uma vontade de Deus, que a gente conhece em grande medida, né? E a gente conhece pela palavra de Deus, pela Escritura, mas tem algum momento que vai ser exigido de você
né, que você tome uma atitude que vai te exigir algo, que você tem que se entregar, você tem que se resignar diante de Deus. É nesse momento, né, que o Kierkegaard fala de uma humildade. Ele não usa esse termo lá nos livros, principalmente nesse livro, Temor e Tremor, que ele vai tratar disso aqui, mas ele mostra que é o momento em que o homem percebe a sua insuficiência. É o momento, né, que ele desapega daquela vontade de autoproclamação, né, de justiça própria, de buscar resolver, né, de forma autônoma, sem Deus. Então, o que acontece hoje com o pecado do orgulho, gente? O orgulho vai entrando, né, nas trilhas da nossa experiência cristã, e aí a gente vai sendo afetado, né, por esse pecado que tem uma relação com esse vazio que eu estou dizendo. Isso é muito importante, eu acho, né, e vocês vão entender porque não é só o Kierkegaard que fala isso, mas o C.S. Lewis fala isso naquele livro Cristianismo Puro e Simples. Tem um capítulozinho lá, pequenininho, né, que inclusive lá no final do livro o Keller cita isso, que essa noção, né, de que o orgulho, e no livro lá do Cristianismo Puro e Simples, o Lewis já tinha desenvolvido algo sobre, né, as virtudes, né, depois vocês olhem esse livro, que é um livro curtinho também. Mas quando ele vai tratar do orgulho, né, como o pior de todos os pecados, tem uma frase dele que é muito interessante e muito atual, né? Ele fala assim, ó, se você quiser descobrir o quão orgulhoso você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior? Né? Ou como as pessoas não notaram a minha presença? Ou como, né, essas pessoas, né, interferiram nos meus negócios? Né? Ou como elas me tratam, né, de forma mal educada, ele chama lá de condescendência, né? Ou elas estão se exibindo na minha frente. O Lewis vai desenvolver lá? Ele fala, gente, que a questão do orgulho ela é tão sutil, porque o orgulho na vida de uma pessoa, ele se manifesta na competição por ter... Não é uma baixa autoestima somente, né? Você tem uma necessidade de aparecer mais do que o outro, de ser reconhecido mais do que o outro, de ter uma posição superior do outro, ou de usar algum recurso que ninguém nunca usou, né? Olha como que isso é tão atual, né? Se a gente usar só o conceito do Lewis aí por enquanto, vocês vão entender o que ele está dizendo. Se, se as pessoas não identificam esse vazio dentro de si mesmas, elas não conseguem perceber o tão orgulhosas que elas são. Porque o orgulho, ele tem a ver com uma falta. O orgulho tem a ver, né? E alguns teólogos até vão dizer que, como Deus criou, né, o homem ex nihilo, né, do nada, parece que esse nada ficou lá dentro do homem. O Keller até usa uma expressão parecida, né? Ele fala assim, qualquer coisa, no livro aqui ele fala, qualquer coisa que você coloca lá dentro do coração humano vai ficar chacoalhando. Por quê? Porque não tem nada que consegue preencher esse buraco na existência humana. Você pode pôr o que você quiser, que vai ficar chacoalhando. Né? Ele coloca isso aqui no livro. Então, olha que interessante, gente. Trazendo isso para um sentido mais existencial, né? O que significa esse vazio? Por que vazio tem a ver com orgulho, né? Com a vaidade? Na tradição cristã, a gente sabe disso, né? Qual foi o pecado de Adão, gente? O que Adão estava sentindo naquele momento? A gente pode dizer, né? Foi uma desobediência, foi o próprio orgulho, mas o que está em questão ali no momento da queda é algo que a gente precisa retomar, e a igreja vai se esquecendo disso, né? É que o pecado de Adão, principalmente, que serve, né? Por isso a teologia cristã,
vai dizer, né, que ele é nosso representante federal. Se isso está lá em Adão, está na gente também. Olha o ponto que eu quero desenvolver com vocês. É que o problema de Adão, gente, é que existe uma negação frontal desse vazio ontológico. Esse é o problema de Adão. Porque quando você está plenamente preenchido, né? E o que faz essa presença? Segundo o Keller aqui, né? Segundo, acho que todos os autores, Agostinho, todos os autores que lidam com o problema do pecado e do vazio, eles vão colocar dessa maneira, né? Para você ser preenchido, para você estar perfeitamente alinhado ontologicamente com Deus, é só Deus que pode preencher o vazio do seu coração. A gente cita isso nas pregações. Olha o que acontece. O pecado, então, é o pecado da autossuficiência. É o pecado da autonomia. Então, a gente tem que fazer essa correlação. Vazio existencial não é um problema de autoestima. O vazio existencial é um problema de relação. É um problema ontológico, é um problema de definição de quem o homem é. Aqui nós temos um problema ontológico. Por quê? Porque o vazio, ele toma um lugar tão pleno, né, tão cheio na vida dessa pessoa, que o vazio se torna uma coisa concreta. Não é assim que as pessoas falam hoje em dia, né? Né, é como se esse vazio, né, não interprete vazio como um nada, não é um nada. É um lugar que você sabe que ele tem que ser preenchido por alguma coisa, mas você não encontra o que preenche aquilo lá porque você quer resolver do seu jeito e não do jeito correto, que é o quê? Colocando Deus nesse lugar. Esse é o problema do orgulho, gente. Então, o que o orgulho tenta esconder? O orgulho tenta esconder a nossa face diante de Deus. Então, nós temos aqui um problema originário, né? Que problema originário que é esse? É que a gente quer esconder, a gente quer fugir das responsabilidades, né? Por isso que a gente tem que mentir, por isso que a gente tem que fugir, por isso que quando Deus pergunta onde você está, né, você fica sem palavras, você foge para trás da moita. Olha o problema. Né? É um problema originário. Nós temos um problema que é a vaidade que faz isso. A gente tem que entender isso lá na criação, né? Por quê? Porque quando Adão é perguntado sobre o problema dele, ele se esquiva, ele foge, ele põe a culpa na mulher dele. Isso é orgulho, gente. Nós não estamos tratando do orgulho só no sentido daquela vaidade, né? No sentido que eu coloquei aqui, estético do Kierkegaard, não. Né? Esse é o nível mais raso, por assim dizer. Nós temos que tratar do problema fundamental. Então, se o orgulho é uma tentativa de fugir do vazio, é também uma tentativa de fugir da nossa responsabilidade. Por isso que a tradição chama esses pecados de pecados capitais, né, gente? Porque eles mudam os nossos comportamentos. Eles são capazes de modular o que a gente faz na vida ordinária, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Então, assim, o pecado, ele tem... Por isso que a gente não pode glamorizar o pecado, né, gente? A gente não pode gourmetizar o pecado. A gente tem que tratar o pecado como pecado. Né? Então, a gente pode perceber isso em vários níveis. Deixa eu mencionar alguns, pelo menos. Primeira coisa que o pecado faz, ele causa cegueira. Primeira coisa que o pecado faz é cegar o ser humano. Né? Você tem um relacionamento com Deus, né? E aí, quando ele te cega, o que o pecado faz com a gente? Ele não é um problema ontológico, gente? Então, se o pecado cega você, ele cega você de quem você é. Então, você começa a mentir sobre quem você é o tempo inteiro. O primeiro problema do pecado é uma cegueira. O que essa cegueira faz? Faz você ter uma negação contínua
da sua existência, da existência de Deus, da existência das coisas no mundo. Por que o orgulhoso tem que ficar mentindo e ele não se satisfaz com absolutamente nada? Porque ele quer se satisfazer nessa dimensão terrena, né? Dos prazeres, das delícias, né? É um homem mais estético nesse sentido, né? Então, a gente tem tanto medo do... Ele cega você para a sua condição ontológica de tal modo, né, que você fica com medo de encarar o vazio. Você fica com medo de encarar que só Deus pode preencher esse espaço que tem dentro do seu coração. Né? Olha o que o pecado faz. É uma cegueira com relação à sua própria condição. E eu vou lembrar para vocês, gente, na doutrina da graça, né, é claro que isso é didático, mas normalmente todo mundo começa com a depravação. Por quê? Porque é na depravação que você começa a resolver o problema, esse problema originário, né, da sua condição diante de Deus. Se a gente não tem olha o orgulho que faz, ele te cega para a sua condição original. Então, qual é a condição original que a gente está mencionando aqui? É de um vazio que foi causado pela ausência do relacionamento com Deus. Você pode se achar lindo na frente do espelho, a mulher pode ser mais, né, se achar a mulher mais bonita do mundo, mas no final das contas, ela está querendo compensar algo, né? Porque, primeiro porque isso é relativo, né? Sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais esperto do que a gente. Nós sempre vamos achar alguém por aí. Ninguém nunca está satisfeito, né? com a sua condição ontológica. Então, essa cegueira, ela faz o quê? Ela cria nessa pessoa uma necessidade de afirmação o tempo inteiro. O orgulhoso é assim, gente. Ele precisa de afirmação. Ele tem um vazio tão profundo, né, que a sensação de concretude daquilo é que ele precisa da aceitação de todo mundo o tempo inteiro. A gente acha que isso é um problema só psicológico, mas não, isso é um problema de orgulho. É um problema, está cheio de gente assim na igreja. A gente já pode começar a falar da igreja, né? Por quê? Porque é essa condição de querer aceitação o tempo inteiro, querer que as coisas funcionem do jeito dela, querer ser visto por todo mundo e aceito por todo mundo, o que isso está revelando sobre nós? Está revelando que tem um buraco aqui dentro que a gente não consegue, de maneira nenhuma, resolver essa questão. De forma nenhuma, esse vazio sai de dentro da gente. Né? Por quê? Porque você está querendo resolver por conta própria. Está querendo resolver do seu jeito. Né? Então, se causa essa cegueira, então a gente já pode partir aqui por uma coisa mais prática, né, gente? Obviamente, o orgulho, o que ele vai fazer? A gente pode dizer isso com toda certeza. O orgulho, ele vai causar um dano cognitivo na gente. Tem dúvida disso. Em que sentido, né? No sentido cognitivo, porque a gente começa a perceber na realidade interior e exterior, né, que essa pessoa só quer se afirmar como alguém importante, maravilhoso, mais isso, mais aquilo. Então, nós temos aqui um problema de que ele não se enxerga. O vazio cria um problema cognitivo porque ele deixa de perceber, né? Agora não é só a relação com Deus, não, essa já foi embora, gente. É um erro, né, que ele não tem a dimensão de si mesmo. Todo orgulhoso é assim. Né? Dependendo do tanto de poder que ele tem na mão, ele começa a desprezar as outras pessoas. Isso não significa que ele é melhor, não. Isso significa que o orgulho ele foi fomentado, né? Ele foi potencializado por outros fatores, mas o vazio continua lá. E a gente podia dizer também que causa um erro epistêmico, né? Um erro de conhecimento. Por quê? A única verdade que o vaidoso enxerga é a própria beleza. É o projeto de vida dele.
Isso é um erro de conhecimento, né, epistêmico. Esse é um erro de que essa pessoa ela não está situada na realidade, né, nem sobre ela mesma, nem sobre os outros, e muito menos sobre Deus. O exemplo clássico disso, né, gente, é o quê? Todo mundo aqui vai lembrar. Narciso, né? Narciso. Narciso é o exemplo do que eu estou falando, né? Ele está tão entregue a si mesmo que ele se torna vítima do amor por ele mesmo. Ele se perde nele mesmo, né? Todo mundo lembra aí do mito, né? Ele está lá, vê refletida a imagem dele naquele lago, ele acha aquele negócio tão... Ele se, olha que loucura, né, gente? Que inversão do projeto original de Deus. Lembra lá do Gênesis? O homem, quando estava na presença de Deus, ele esse é o caminho que o Keller usa, né? O homem ele tem uma abnegação de si mesmo, né? Ele não está preocupado com ele mesmo. Tanto é que ele está nu e não percebe. Em que momento que ele percebe que está nu? Quando ele peca, quando ele perde essa conexão originária, né, com o que realmente preenche o coração dele, o que realmente preenche a vida dele. Isso é assim que a gente tem que entender o orgulho, gente. O orgulho não é uma questão só de poder, de relações de poder, como é que elas funcionam. Nós estamos falando, esse é um tipo de orgulho, mas o orgulho originário, né, tem a ver com a nossa condição e como a gente lida com esses vazios, porque senão você vai ficar uma pessoa carente, você vai ficar uma pessoa insuportável, com ou sem poder na mão. O que muda é que quando você tiver poder na mão, você vai massacrar as pessoas. Enquanto você não tem, você vai ficar correndo atrás dele o tempo inteiro, até você conseguir. Olha que lógica cruel. E isso a gente vê o tempo inteiro, né? Quem não tem está correndo atrás. As pessoas, muitas vezes, elas vão para as igrejas, a primeira pergunta que elas fazem para o pastor é como é que funcionam as relações de poder dentro da igreja, né? Quem é o chefe? Quem é o vice-moderador? Quem é não sei o quê? Quem é o chefe do louvor? Quem é o chefe do não sei o quê? O que essas pessoas estão procurando? Por que elas querem saber como é que funcionam as relações de poder dentro da igreja? Porque ela está querendo se situar. E muito provavelmente ela não está preocupada com o serviço a Deus. Ela está preocupada em colocar-se naquela posição de poder, porque aquilo representa alguma coisa que não diz respeito à relação dela com Deus, diz respeito a uma procura que ela tem para preencher esse vazio que a gente está falando aqui. Essa é a lógica do orgulhoso. O orgulhoso, vocês entendem, pessoal? Não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver nem com o poder que essa pessoa exerce, né? Que ela tem para exercer autoridade. Tem a ver com o quanto essa pessoa é moldada por Cristo. É assim que a gente tem que avaliar. Eu vou falar depois da resposta, obviamente. Eu estou falando do problema, daqui a pouco eu vou falar da resposta. Vamos esticar no problema primeiro, para a gente entender onde, inclusive o argumento do Keller aqui, né, gente? Eu não sei quantos perceberam, mas o que o Keller está fazendo nesse livrinho aqui é uma explicação cultural sobre a doutrina da justificação. Não sei se quando você leu, você percebeu isso. Ele desenvolve o problema do orgulho, né, da autoestima aqui, para chegar num problema, numa resposta a esse problema, através da doutrina da justificação. Se você ler os 2 últimos capítulos pequenininho aqui, você vai entender que não existe uma forma de ficar livre do juízo se você não for mediado por Jesus Cristo. É assim que ele vai concluir, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Só para adiantar que isso aqui não é só uma leitura cultural, isso aqui tem uma teologia robusta por trás do que ele está dizendo. Não é só para tratar dos problemas psicológicos das pessoas e como é que isso afeta, né, as nossas comunidades. O problema é que as pessoas, elas por não ter essa percepção mais profunda do pecado, elas ficam lidando com o pecado de forma moralista.
Por isso que o Keller começa já, né, colocando o sarrafo lá em cima, né? Não é o desempenho moral que vai fazer você ter melhores condições, vamos chamar assim, né, de mostrar sua humildade. Não é isso. Não é isso. A gente tem que entender a estrutura do pecado. Se a gente não entende o quanto, né, que a gente tem que enfrentar essa estrutura, aí eu tenho que ser prático aqui, né, gente? Eu não estou querendo só ficar filosofando, não. Mas vamos dar exemplos. Pensa num cara, né, um engenheiro, trabalhou a vida inteira, aposentou com 60 anos. Né? A gente tem vários nomes, isso aí, inclusive na psicologia. Mas o que essa pessoa está enfrentando naquele momento, gente? É uma experiência de vazio. É um fracasso existencial. Né? Ele vai comentar, né? Se você conversar com uma pessoa dessa, ele vai dizer para você, ó, cara, trabalhei a vida inteira, não consigo ficar parado. Por quê? Porque o trabalho preenchia a vida dele. Ele não está lidando só com o problema da finitude, ele está lidando com o problema do fracasso da existência dele. Né? Mas a nossa cultura, o que ela faz? Por isso que eu comecei falando, né, desse glamour pelo pecado. Ela vai e ela constrói paradigmas de percepção de quem a pessoa é a partir da vaidade. A nossa cultura é uma cultura de vaidade, gente. Né? Você precisa mentir para você mesmo até o fim, para você se auto-enganar. Por isso que as pessoas não sabem lidar com a finitude. Lembra que eu falei? O vaidoso, ele está sempre mentindo. Por quê? Porque quando ele é colocado diante do seu limite, quando a vida lhe impõe um limite, ele não sabe encarar esse fracasso. Isso é o orgulho. É isso que o orgulho faz. Ele não permite, em momento nenhum da sua vida, que você dê conta da finitude. Ele não permite que você dê conta dos fracassos. Não é assim que o Instagram funciona? Né? Não é assim que as redes sociais funcionam? Então, vamos descobrir quais são as dores das pessoas. Vamos oferecer para ela, né, um paliativo ali, um petisquinho. Ela vai achar que aquilo é todo o conhecimento que tem para ser dado sobre aquele assunto. Por quê? Não é porque ela está resolvendo o problema que você está querendo, é porque né, as pessoas dizem, não, mas é muito conteúdo. Né? Hoje é o argumento que as pessoas usam. Conteúdo é bom. Pode até ser bom, mas é quase nada. Não é tudo que você tem para saber. E o mais cruel, né, é que aquilo é feito para pegar a sua dor. Olha, eu acho isso cruel. Ano atrasado, né, que nós já estamos agora em 2024, em 2022 eu fiz uma matéria lá na USP, uma matéria isolada, sobre teleatendimento, né, psicoterapias online. Eu fiz uma cadeira isolada lá e no final o meu trabalho de apresentação final foi sobre isso. Eu tentei mostrar como essa vaidade, como as pessoas são pegas pela vaidade, né? Que você oferece nada para elas, elas acham que você está suprindo uma dor delas e elas te dão tudo na sua mão, elas entregam a alma. É assim que o marqueteiro pensa. Sabe por quê, gente? Porque a nossa cultura, ela privilegia o pecado. Ela trata o pecado sem nenhum tipo de reverência. Reverência aqui, vocês entendem, né? Não é no sentido de reverenciar, é no sentido de não negligenciar as artimanhas do diabo. Você fica displicente diante do pecado, achando que está fazendo. Infelizmente, tem pastores que entram por esse caminho, né? Porque ele começa a achar que o caminho. Olha o vazio, gente. Vê se não faz sentido para vocês. Ele começa a achar que a igreja dele está esvaziada, então ele tem que ser ouvido por mais gente. Aí o objetivo dele em colocar a ministração dele no YouTube não é abençoar as pessoas, é pegar like, é trazer pessoas para a igreja, um tipo de proselitismo meio maluco. O que isso revela? Esse é o meu ponto.
Eu quero que vocês entendam isso. O orgulhoso, ele é sempre uma pessoa vazia e medíocre. Porque ele está o tempo inteiro lidando com esse vazio existencial. Ele está sempre lidando com esse buraco que está aberto, mas ele não quer fazer o caminho correto para preencher esse buraco. Ele quer usar as estratégias de competência própria, né? Para usar o termo de Paulo aí, sabe como é que Paulo chama isso, gente? Vanglória. Esse é o nome que Paulo usa. Qualquer estratégia que você usar para mostrar a sua autodeterminação, para mostrar o seu autodesempenho, a sua performance, Paulo está dizendo para a gente que isso é vazio, isso aí é esterco, isso não conta para você estar diante de Deus. E isso é bonito, né? Porque agora vocês começam a entender por que a teologia cristã vai dizer que nem as suas melhores obras são capazes de te justificar. É isso que o Keller está dizendo aqui. Por quê? Porque todo trabalho de autojustificação é o trabalho do orgulhoso. É o trabalho do orgulhoso. Ele acha que é o desempenho, a performance que vai fazer ele se crescer, né? Ele ter sucesso na carreira ministerial, pastoral, sei lá. Por aí vai. Tá claro até aqui, gente? Tá claro? Deixa eu dar uma olhada no tempo. Para vocês participarem também, né? Então, olha aqui, só para passar um pouquinho aqui pelo texto do Keller, né, para ficar mais claro para vocês, e dar vários exemplos. O Keller toma cuidado aqui de mostrar para a gente que no texto grego, Paulo não usa a palavra tradicionalmente usada, né, para orgulho, né, que é hubris. Ele usa esse psior, que tem esse sentido que eu estou mostrando, né, de autodeterminação. Né? Se imagina, eu não sei se todos já leram o livrinho, né? Isso aqui você lê em meia hora, gente, você não gasta mais que isso, não. Ele vai mostrar, né? Primeira questão que ele põe lá de significado, quem lê o livro vai lembrar, é o vazio. É o que eu estou falando para vocês. Ele fala que o ego, ele tem uma natureza, né, que se manifesta de 4 maneiras aí. Ele coloca lá o vazio, né? Depois ele chama de o dolorido, não é isso? Né? Depois o ego é dolorido. Depois eu não sei se as traduções estão melhores aí, né? Depois ele fala atarefado e por último ele coloca lá que o ego ele é frágil, né? Ele coloca essas 4, elas estão em cadeia, né, gente? Porque o vazio é o que eu estou tentando explicar para vocês. Essa tentativa de suprir com performance não mostra que a pessoa é boa, não mostra o desempenho moral dela, mostra o quanto que ela está querendo suprir algo. Esse é o sentido que Paulo coloca aqui. O texto que o pastor Anderson leu para a gente deixa isso muito claro, né? Por quê? Porque o pessoal lá já estava discutindo, né? Qual que era a discussão? Né? Quem era melhor, quem aprendeu com o melhor, quem tinha melhores mestres. Né? Quem é a pessoa que tem mais com o que se vangloriar. Eu lembrei aqui, gente, depois vocês leiam o texto de 2 Coríntios, do capítulo 10 a 13. Alguns autores acham que essa é a tal da carta severa que Paulo disse lá no 1 Coríntios, que tinha escrito, né, se não me engano, capítulo 4 ou 6, agora não me lembro, não, o 6 não é o 4, eu acho, que ele fala de uma carta severa. Muitos comentaristas dizem que 2 Coríntios, de 10 a 13, foi essa carta que foi incorporada nessa carta de 2 Coríntios. Essa carta é surpreendente, porque ele começa a falar exatamente isso aqui, ó, que a gente está estudando, né? Paulo fala assim, se tem alguma coisa, gente, em quem eu me gloriar, eu posso dar minha carteirada aqui, tranquilo para vocês. Posso dar carteirada aqui, porque se eu fizer, ele fala desse jeito lá em Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11, se eu dissesse
tudo sobre essa pessoa, ele está falando dele mesmo, eu não estaria mentindo. No entanto, eu não quero me gloriar a não ser na cruz de Jesus Cristo. Né? É lá que ele fala, eu conheço um homem que foi no terceiro céu, que fez milagre, que etc, etc. Aquele trem todo, ele está falando dele mesmo. E várias vezes ele repete essa expressão. Ele fala, eu não quero me vangloriar, porque eu quero entender que tudo isso é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a noção que Paulo tem aqui, gente? Paulo está plenamente consciente de que o orgulho só pode ser combatido com uma humildade. A gente precisa entender a resposta. O orgulho só pode ser combatido primeiro se você reconhecer esse vazio ontológico. Se você não entender o que significa essa relação quebrada com Deus, né, e como esse vazio vai te levar para buscar coisas cada vez mais, até você matar as pessoas à sua volta e você mesmo, você nunca vai ter esse problema resolvido. Nunca. Por quê? Porque o contrário aqui, né? O contrário não, a resposta ao orgulho é a humildade. Qual humildade? Também nós não estamos falando de humildade no sentido de uma postura moral, que é o que o Keller coloca aqui. Humildade não é uma característica da sua moralidade. Ah, eu sou humilde. Tem gente que se orgulha de ser humilde, né? já tem aí uma contradição. O que Paulo está dizendo para a gente, né, em Coríntios, aqui, no texto que a gente leu, e depois eu recomendo que vocês leiam 2 Coríntios 10 a 13, ele está dizendo, você não dá conta sozinho. Como é que resolve o problema do vazio? Ele vai dizer para a gente que a única coisa que interessa é a resposta que Deus dá para o problema que você está tentando resolver. E se o problema originário, gente, é o problema do vazio, da falta do relacionamento com Deus, nós temos, então, a única resposta possível, que é, você não consegue se livrar do orgulho por experiência própria. Por isso que eu estava dizendo, né, na autodeterminação. O que a humildade tem que te dizer é que você tem que ter um autodistanciamento. O que a humildade verdadeira tem que dizer para nós é que eu não dou conta sem a ajuda de alguém. Para ser mais específico, ninguém dá conta de resolver o problema do vazio se Cristo não mediar essa relação com o Pai. Lembra de Filipenses, capítulo 2, gente? A gente precisa entender isso à luz do que a gente está falando aqui, né? Quando a gente fala ter o mesmo sentimento, não é assim que Paulo começa? Tende em vós o mesmo sentimento que o sentimento aqui não se refere às emoções. Sentimento aqui é uma palavra mais abrangente em grego, ela tem uma conexão de você se sintonizar, você encarnar a experiência cristã. É isso que é o teu mesmo sentimento. Sentimento ali, você pode substituir por atitude numa boa. Mas é porque não é só atitude. Tende em vós o mesmo procedimento. Aqui é que entra a chave do negócio. Por que a gente tem dificuldade com os paradoxos, né? Por que a vida cristã às vezes é tão pesada? Porque a gente quer resolver o problema do vazio por conta própria. E o problema do vazio ontológico, ele não resolve se você não for mediado. Por isso que Paulo fala, né, gente? Eu não estou precisando, né, o texto que foi lido aqui, né? Eu não estou muito preocupado com a opinião das pessoas a meu respeito, não. Mas não é que Paulo está dizendo que a opinião das pessoas não importa, porque em outros lugares ele vai dizer que isso importa. Nesse texto aqui, ele está dizendo que ele desistiu de fazer as coisas por conta própria, porque agora ele encarnou o modelo de Jesus Cristo.
Deixa eu ler para vocês aqui o Coríntios, só para você ter uma ideia. Lá no, ó, eu vou ler esse verso aqui. Ó. É um trechinho, na verdade, né? 2 Coríntios 11, partir, vamos do verso 20, para vocês entenderem. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém tira vantagem de vós, se alguém se exalta sobre vós, se alguém vos esbofeteia, vós o suportais. Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo em que alguém se atreve a orgulhar-se, olha aí, falo como louco, também eu me atrevo. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Então, olha o que, é que Paulo está fazendo. Não tem vantagem nenhuma em dar essas carteiradas aí. Não existe vantagem nenhuma. Está achando que é isso que te faz cristão? As pessoas estão se orgulhando disso. Ele está dizendo com todas as letras aqui. Ó. São servos de Cristo? Aí, olha, agora ele dá a chave do problema. Eu sou ainda mais. Olha isso, gente. Falo como se estivesse louco. Aí ele começa a dizer, isso aqui é o que ele está falando lá em Filipenses. Esse aqui é o mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer agora. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, chicotadas sem medida, perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite no mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rio, perigos em bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e cansaços, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Para fechar, se é preciso me orgulhar, havei de orgulhar na minha fraqueza. Está aí, ó. É isso que significa. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo aqui? É uma identificação que não é só psicológica. Ter o sentimento de Jesus não é ficar orando ali, né, achando que a sua piedade é igual a de Jesus. Gente, o orgulho você vence com esse tipo de humilhação. É quando a sua vida vale tão pouco que você não está preocupado com o julgamento de ninguém, que você é capaz de se entregar ao serviço de Deus nessa medida. É isso que a justificação faz. Você tem uma autoestima tão... Eu não vou falar baixa, não, porque isso não existe, né? Você tem uma autoestima tão regulada pelo Espírito Santo que não importa qual o juízo que as pessoas vão fazer de você, porque você não tem nada para defender. É isso que o cristianismo ensina. Enquanto você quiser defender sua honra, sua reputação e mostrar o quanto você é bom, você ainda não entendeu o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Não entendeu. Todo orgulhoso, né, ele tem essa fala performática. Não, pastor, mas era Paulo, né? Não, gente, ele está falando isso não. Olha como é que ele começou o texto aqui no versículo 20. Eles são cristãos? Deixa eu mostrar. Na nossa Bíblia está assim, né? Eu muito mais, mas deixa eu mostrar para você o que é ser cristão. Você está achando que é só o benefício da regalia? É o salário alto no final do mês, na conta? São os benefícios, né, que a vida em comunidade pode te dar? Não. Se tem alguma coisa que precisa ser tratada na vida de todo cristão durante a vida inteira dele, é o orgulho.
É o orgulho que impede as pessoas de servir na igreja. Porque ele não morreu o suficiente para Cristo viver nele. Ele não sumiu o suficiente para o que aparecer não ser ele, ser Jesus Cristo. É isso que significa ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Né? Porque ele era, vamos lá, olha o paradoxo. Ele era Deus? Era. Mas Paulo está dizendo, ele não julgou por usurpação ser Deus. Antes, a si mesmo, se humilhou. Olha o que é o padrão de humildade, gente. A humildade verdadeira é você ter uma entrega total e não se submeter ao julgamento de quem quer que seja, porque você sabe que o julgamento que cabia a você recaiu sobre Jesus Cristo. Então você não tem mais que temer a homens. Você tem que temer a Deus. Essa é a verdadeira humildade. O parecer com Jesus, o ter o mesmo sentimento que Jesus, é você também encarnar a vida de Jesus. É você levar o cristianismo à radicalidade que nem Paulo está falando aqui. Ó. Isso é só um homem, gente, que perdeu total a sua reputação é capaz de escrever uma carta desse jeito e falar o tanto que ele apanhou, né? Porque isso aqui é uma vergonha, né, gente? Fala hoje na internet o tanto que você apanhou por causa de Jesus, vai ter crente falando para você que você é um covarde, que você desculpa, é um bunda mole porque você não está valorizando a sua dignidade. Vai ter gente falando isso para você. Você é um fracassado. E quem falou que não é mesmo? Essa é a diferença de alguém que já morreu com Cristo. Ele não tem mais o que defender. Essa é a verdadeira humildade. Então, para ser humilde, você não vai buscar isso na força do seu caráter, senão o Keller e a Bíblia estaria contradita já no início, né? Porque o Keller está falando aqui que não é o desempenho moral que te torna uma pessoa humilde. Você pode ter um desempenho moral elevado e ser um orgulhoso. Qual é a resposta para nós, gente? É aceitar a vida de Cristo. A verdadeira humildade é você morrer com Jesus Cristo. E assim, nós morremos com Ele e também ressuscitaremos com Ele. Então, você tem que levar essa morte à radicalidade. Essa morte tem que dizer para você que esse vazio que você fica tentando suprir o tempo inteiro com coisas dessa vida não vai ter resposta em absolutamente nada que você tente colocar aí. Como diz o Keller, né? Tenta preencher o seu coração vazio com qualquer coisa, você vai balançar, vai continuar chacoalhando. Essa analogia, para mim, é fantástica. Nada a não ser você morrer. Olha que mensagem contraditória da modernidade, né? Na modernidade, você tem que ter alta performance, né? Ser um cara bom comunicador, de sucesso, mas a sua vida não reflete Jesus Cristo, por quê? Porque você não tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ao invés de aceitar a sua dependência total de Deus, você está querendo resolver o seu problema com performance, com trabalho, ou com status. Ah, eu estudei com fulano. É igual o pessoal aqui de Corinthians, né? Não, eu sou discípulo do ciclano, eu fiz seminário não sei aonde. Oh, toda vez que isso aparece de uma forma para suprir o vazio, né, ontológico, você está demonstrando o orgulho que tem dentro de você. Então, gente, eu quero que vocês entendam isso, né? Não é só dizer que o contrário do orgulho é a humildade. A gente tem que entender o que é o pecado e quais as implicações do pecado para a nossa vida, e principalmente no mundo moderno, porque, para mim, as redes sociais fomentam esse tipo de pecado o tempo inteiro, porque quanto mais vaidoso você for,
mais bem-sucedido você será. Então, para mim, isso é o glamour da, da desgraça humana, porque você esconde, né, atrás das redes sociais esse vazio que você está querendo suprir com alguma coisa. E isso tem provas científicas, né? Pessoas que morrem por causa disso. Pessoas adoecendo porque não conseguiu X-like lá, né? Ó, ele quer preencher o vazio da vida dele com 1 milhão de seguidores no Instagram. Não vai resolver. Já viu que nunca tem limite, né? Esse vazio é tão insaciável que quando, o dia que ele tiver 1 milhão, ele vai querer ter 2. Isso não tem fim. Não tem fim. É um vazio infinito. O que pode preencher esse vazio? É o sentido real da nossa condição diante de Deus. Você é um fracassado mesmo. Como é que encerra bonito assim? Né? Não, não pode colocar no ar isso não, viu, pastor Anderson? Você é um fracassado no sentido moderno, no sentido humano, porque o seu sucesso não vem do seu desempenho. Se toda vez, quer uma dica, pessoal, se toda vez que esse vazio aparecer para você, você quiser respostas, né, que revelem o quanto, é o que eu li do Lewis, né, do C.S. Lewis, né, se você quiser saber o quanto você é orgulhoso, lembra, né, de que, alguém não concorda comigo, está todo mundo me tratando mal, né, eu sou inferior a todo mundo, eu não valho nada. Quando essas palavras vierem, você tem que avaliar a sua alma, porque o que você está dizendo contradiz a experiência cristã de que você está morto com Jesus. E se você morreu com ele, você tem que aguardar a ressurreição. Você tem que viver, né? Se nós morremos com ele, também ressuscitamos com ele. Você ressuscita para a nova vida. Então, o morto, eu acho que é bem isso. O morto não tem desejo próprio. Seu desejo é ordenado de acordo com o desejo de Deus. E aí a gente entende o papel de Jesus nisso, né? Porque ele faz essa mediação e tira o peso. É por isso que você não se preocupar mais com o julgamento das pessoas, que nem Paulo está falando aqui. Ó. Por quê? Porque você já está livre em Jesus para fazer tudo que Deus te chamou para fazer no seu serviço na igreja, seu trabalho no mundo. Você está morto. Morto não tem vontade própria. Mas o dia que o seu ego querer aparecer um pouquinho, mas por isso que o ego é inflado, né? Que o Keller fala lá. O ego é inflado porque ele está sempre querendo dar uma pontinha de presença, né? Olha eu aqui, eu preciso ser reconhecido. Não, Deus é que precisa te reconhecer. Ele pode fazer isso através da igreja, através de um irmão? Pode, mas o seu coração não pode ceder a isso. Porque, por isso que eu falei, né, de vazio originário. Se nós temos um vazio originário, só uma presença plena de Deus é que pode preencher esse vazio originário. É só uma relação de pessoalidade através de Cristo, né, com a Trindade, é que pode fazer com que o nosso orgulho seja trabalhado dia após dia. Então, gente, para terminar, eu acho que é isso. Vocês, espero que esteja claro, né? Vou partir para as perguntas aí, mas eu quero que vocês entendam essa relação, né? Eu tentei fazer uma visão aqui mais antropológica, né? De quê? De que o pecado ele afeta a estrutura ontológica e essa afetação ela irradia, por isso que eu falei, né? Do problema da cegueira, do problema cognitivo e do problema epistemológico, né? Epistêmico. Por quê? Se você não entendeu a relação dessas coisas na sua vida, você dificilmente vai entender a sua relação com Deus e onde Cristo te colocou. Porque é diferente do padrão humano. Cristo te coloca numa condição superior porque você morreu com ele. E se você morreu com ele, você não precisa zelar pela sua reputação nesse sentido. Fazendo a vontade de Deus, você não precisa zelar pela sua reputação. Por quê? Porque o que vale é o que você faz em Cristo e através de Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui junto com meus irmãos, pela Igreja Batista Saron, todos que têm
disponibilizado seu coração para o serviço, nós queremos, nessa noite, pedir humildemente, Senhor, que o nosso coração seja transformado, como Keller coloca aqui no livro, né? Essa transformação, ela é possível na medida que a gente vai se conformando à imagem de Jesus Cristo. Meu pedido aqui para os meus irmãos hoje é que o Senhor possa transformar a vida deles de glória em glória à imagem de Jesus. Para que, segundo esse sentimento, essa atitude que houve em Jesus, tudo que eles fizerem seja manifestação do próprio Cristo. Que eles sejam confundidos com Jesus, Senhor. Que esse caráter, essa identidade cristã seja forjada na gente sempre que nós formos provados. E nós seremos sempre provados no orgulho. Porque o nosso vazio, ele vai fazer exigências cruéis de que a gente seja alguma coisa, que a gente apareça, de que a gente tenha melhores oportunidades. Senhor, livra-nos desse engano, porque se nós já morremos com Cristo e já com Ele ressuscitamos, nós recebemos com Ele, através dele, todas as coisas. Então, que o nosso coração seja confortado com essa verdade, que é testificada no nosso espírito, através do Espírito Santo, de que somos filhos de Deus e de que a nossa vida terrena, ainda que com dificuldade, Senhor, ela tenha essas atrações, essas benesses, esses prazeres, mas que nós possamos nos realizar na promessa eterna de que estaremos com Jesus. É isso que vai nos guiar, Pai. É isso que eu quero que guie os meus irmãos aqui, até aquele dia que nós estivermos abraçados com o Senhor na eternidade. Então, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a perseverar e livra-nos desse engano, livra-nos, Senhor, de não tratar o pecado com a devida honestidade, com a devida intencionalidade, que a gente não possa glamorizar pecado e nem ceder ao espírito desse templo, a Deus, e que o pecado ficou estético e acaba afetando, Deus, a nossa vida ética, porque o nosso desempenho moral não é capaz de nos salvar. Nós só recebemos essa grande dádiva através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso único mediador. Então, ajuda-nos a crer e conduz-nos nessa tarefa diária, Senhor, que o nosso coração seja humilde para receber essa mensagem hoje e que o Teu Espírito testifique dessas verdades no coração de cada um aqui, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.